Seja muito bem-vindo, meu amigo e minha amiga, a mais uma edição do Saldo Extra. Você sabe, estamos aqui a cada semana trazendo dicas que vão ajudá-la a você cuidar bem das suas finanças pessoais, a saúde do seu bolso e, é claro, a nossa gratidão porque você está ao nosso lado a cada semana. A nossa gratidão àqueles que estão participando conosco lá no nosso blog novotempo.com/saldoextra, assistindo os programas, fazendo ali os seus comentários. As suas sugestões são sempre muito importantes para nós. Portanto, fica o incentivo para que você acesse o nosso blog, nos siga nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, e você vai saber das notícias e dos temas que estaremos aqui apresentando a cada semana. Será um prazer ouvi-lo também, portanto, interaja conosco. Como sempre, aqui fazemos, ao iniciar uma nova jornada, nós conhecemos um pouco mais do que está acontecendo aí ao nosso redor, através das notas de economia. Agora é com você, Bruno Eumano. Olá, caro amigo do Saldo Extra. Olá, Antônio. Vamos às notas de economia desta semana. O dólar nunca foi tão caro. Nem havia fechado um dia no mercado financeiro acima de R$ 4,00. A maior cotação se aproximou da marca na iminência da primeira eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República em outubro de 2002. Depois disso, não chegou nem perto. A alta do dólar e o baixo crescimento da economia neste ano podem fazer o Brasil perder o posto de oitava maior economia mundial. O cálculo foi feito pela Austin Rating, com base em dados do Fundo Monetário Internacional e na pesquisa Focus, feita com economistas do Brasil e organizada pelo Banco Central. Pela estimativa, o país deve começar 2016 atrás do Canadá. Se isso é apenas uma previsão, outra coisa já é certa. Os gastos de brasileiros no exterior caíram quase pela metade. Segundo o Banco Central, em agosto a queda foi de 46,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. Chegou ao menor valor de gastos em um mês de agosto desde 2009. O dólar mais alto encarece preços de passagens aéreas, de hospedagem fora do país e ainda custa mais caro no cartão de crédito e no débito no exterior, além da compra da moeda. Considerando os 8 primeiros meses deste ano, a queda é de 1/4 dos gastos feitos no mesmo período de 2014 por brasileiros fora do país. O Notas de Economia dessa semana fica por aqui. Eu volto na semana que vem. Até lá, é com você, Antônio. Mais uma vez, muito obrigado, Bruno, pela sua participação. O tema de hoje é Conselho dos Pais sobre Finanças. E aí, o que você tem a dizer sobre esse assunto? Se você é pai, este assunto é para você. Nós queremos chamar a sua atenção sobre a sua responsabilidade. Se você é filho, este assunto é para você também. Afinal de contas, você quer receber dicas e conselhos e os seus pais podem ajudá-lo muito a você fazer as decisões certas. Agora, se você é um jovem, você, quem sabe, ainda não tem filhos, eu quero dar uma dica para você. Fique com a gente, porque aquilo que vamos abordar hoje vai ajudá-lo no seu papel como pai e como mãe no futuro. Portanto, permaneça ao nosso lado. Eu aqui posso dizer a vocês que eu não tenho dúvidas que a maioria dos pais sempre deseja o melhor para os seus filhos. Não é verdade? Os conselhos e princípios ensinados são sempre ricos de sabedoria, de amor, além de serem valiosos, já que são ditos por quem vivenciou diversas experiências ao longo da vida. Mas é preciso encarar uma realidade dura e incômoda. A situação precária de boa parte das famílias no Brasil mostra que nem sempre nossos pais fizeram as melhores escolhas quanto às finanças. Isso ocorre não porque eles eram incapazes, mas porque muitos deles não tiveram sequer uma oportunidade decente de usar o dinheiro. O site Dinheirama retrata que boa parte dos nossos pais viveu sua juventude e início da fase adulta durante os anos 80 e boa parte ali também no início da década de 90. Nesta época, o Brasil vivenciava outra realidade econômica. O país mudou, mas a cultura do consumo continuou a mesma. As atitudes de sobrevivência de antes se tornaram erros que foram repassados para os filhos, ou seja, para a geração de jovens que vive hoje entre nós.
Outra realidade que deve ser levada em consideração é que no Brasil não temos nenhuma matéria na grade escolar sobre economia ou finanças pessoais. Como reflexo disso, vemos muitos adultos com péssimos hábitos financeiros. Nossa equipe foi às ruas para saber: seus pais realmente lhe deram conselhos sobre finanças? O que os jovens estão dizendo por aí? Vamos acompanhar essa matéria. Diego, seus pais te ensinaram a lidar com o dinheiro, você tinha mesada, como que foi essa questão da sua infância com o dinheiro? Sim, desde pequenininho assim, os meus pais já me condicionavam a economizar. Então assim, eu meio que cresci com isso já. Eles ensinaram eu a estar poupando, né? E sempre a ter alguma coisa em reserva, não gastar mais do que eu tenho. Me ensinaram a economizar, né, o máximo que eu posso. E aprendi a lidar um pouco com o dinheiro só, por causa que a minha família é meio gastadeira um pouco. Dá valor pro dinheiro que ganha, né? O salário que ganha, né? Investir em boa coisa, né? Não gastar à toa, né, meu? Aí eu aprendi mais com a minha sogra mesmo, a guardar um pouco. Quando eu tinha lá os meus 14 anos assim, eu queria comprar uma figurinha, uma bala de chiclete, uma coisa assim, eu tinha que economizar, porque eu tinha, na época, era uns 12 reais por semana assim, que eu tinha para gastar com isso, então eu ia me administrando. Evitar gastar com besteira, essas coisas assim, ver o que é necessário, o que não é. Geralmente era com coisa que eu queria comprar em roupa assim que eu gostava, ou doce. É coisa de criança, mas aí depois que eu comecei a trabalhar, aí eu fui controlando melhor, dividindo o que eu devo fazer, o que eu devo guardar ou comprar um sapato novo. Aí eu vou gastando assim um pouco, eu ganho 20 conto, eu ganho 10, guardo 10, e assim em diante. Aí tô guardando pra minha casa mesmo, que eu vou pagar aluguel agora, vou casar esse ano. Vou pagar aluguel, vai ser complicado, mas ainda tô gastando um pouco ainda. Eu pegava o dinheiro, ia comprando tudo que eu via na frente, aí depois eu esquecia que tinha conta, tinha as coisas, aí na hora que eu me atrapalhava mesmo. Às vezes eu gastava tudo, mas às vezes era uma coisa assim que eu queria muito, aí eu acabava economizando mesmo. Eu aprendi a guardar mesmo, eu comprei um cofre e eu separava todo dia, que eu trabalho com venda. Todo dia eu separava 10, 15 reais e comecei a guardar e consegui. A gente necessita das coisas, a gente tem lá dinheiro guardado, uma doença, alguma coisa, aí a gente tem dinheiro lá, mas ainda gasta um pouco. Você sentiu falta de não ter essa orientação? Senti bastante, senti porque minha mãe também não teve, ela não passou pra mim, aí eu tive que aprender sozinha, é complicado. Às vezes quer gastar, e aí quando precisa do dinheiro eu não tenho dinheiro. Mas agora eu tô gastando pouco mesmo. Minha filha, ela tem 12 anos, ela já está guardando dinheiro para ela fazer curso quando ela fizer 14 anos. Tudo que vê quer. Eu procuro conversar com ele, que não é assim, que tem hora que você não tem o dinheiro para comprar o que ele quer. Então eu tento pequenininho assim, já vou mostrando para ele que as coisas não é bem da maneira que ele quer. Os conselhos dos meus pais ajudaram muito. Vocês perceberam que a relação com o dinheiro começa realmente muito cedo na vida. Seja por educação ou mesmo por respeito, é sempre importante escutar os conselhos dos pais com relação ao dinheiro. Na maioria das vezes, quando o assunto em casa é dinheiro, pode surgir desconforto. Alguns membros da família podem achar que o assunto é chato e, em alguns casos, podem acontecer até brigas. É por isso que o assunto é quase sempre evitado entre as famílias. Mas, diferente do que se pensa, falar dele, ou seja, falar do dinheiro em casa vai fazer muito bem a todos. Nós já recebemos aqui no Saldo Extra o economista e escritor Gustavo Cerbasi. Ele ressalta que o diálogo é uma das ferramentas mais importantes para o controle do orçamento doméstico. Para as famílias em que a renda e gastos ainda são tabus, ele recomenda começar a criar desde já espaços para esse tipo de conversa, até que o assunto seja abordado com frequência e naturalidade. Vamos nos lembrar de um famoso ditado popular, passado de geração em geração, e ele diz: 2 cabeças pensam melhor do que uma. Pessoas que preferem tomar decisões sozinhas, em vez de perder tempo discutindo a melhor solução, vão ter que mudar de estilo se quiserem alcançar sucesso no que fazem, inclusive quando o assunto é finanças. Um estudo realizado em uma universidade na Grã-Bretanha
mostrou que a melhor conclusão é sempre fruto de uma discussão madura entre 2 ou mais indivíduos. A conclusão do estudo mostrou que as melhores decisões foram as colaborativas. Não é à toa que a afirmação de que 2 cabeças pensam melhor do que uma é antiga e mostra que desde os tempos mais remotos o ser humano não nasceu para viver sozinho, muito menos para decidir qualquer coisa sem recorrer a uma segunda opinião. E é mesmo muito bom poder discutir, ou melhor, trocar ideias com os nossos queridos, com aquelas pessoas que vivem na mesma casa, ou seja, com a nossa família. Vamos conhecer agora uma história de uma família onde os conselhos sobre finanças foram passados de avô para pai e de pai para filho. Acompanhe o vídeo. Olá, amigos do Saldo Extra, olá Antônio. A gente está aqui hoje para conversar com uma família super especial sobre finanças, que é o tema do nosso programa de hoje, finanças familiares. Quando você então se casou, né, começou sua vida profissional e teve seus filhos, você tinha intenção de, assim como você tinha recebido ensinamento sobre finanças, de passar isso para os seus filhos? Eu acredito que foi assim, não intencionalmente. Foi alguma coisa no dia a dia, a vida, e aqueles cuidados em não gastar mais do que se ganha, em tentar organizar o melhor possível a vida doméstica, não? E fazendo relatórios mensais para a organização, e assim, foi algo assim bem leve, foi passando no dia a dia. Então, acho que mais pela convivência, o Roger acabou vendo uma coisa ou outra sobre o pai administrando finanças. O que isso refletiu na sua vida profissional depois e na gestão da sua família, né, do dinheiro da família? Marcelo, foi bem assim mesmo, como meu pai falou. Parece que a geração anterior não tinha uma preocupação exclusiva de educar financeiramente os seus filhos, a próxima geração. Acho que a minha geração já tem essa preocupação de passar esses conceitos mais definidos. Mas eu aprendi muito observando meu pai, observando como ele agia. Eu sempre percebia que tinha limite o dinheiro, mas eu sempre vi que chegava no fim do mês, de alguma maneira. O que você vê do seu pai administrando o dinheiro da família, que você pensa e fala, eu preciso fazer isso porque se eu fizer isso vai dar certo comigo? Eu vejo muito ele fazendo planilhas, assim, sempre que a gente viaja, no final do dia ele já vai, nossa, tudo que ele gastou, assim. No começo eu achava meio, pra que isso, sabe? Muito sistemático. Mas aí agora, quando eu começo a perceber mais essas coisas, eu vejo que é necessário isso pra você administrar. Tanto é que quando eu fui viajar sozinha, eu fiz isso. Eu anotava tudo que eu gastava todos os dias. Eu comecei a ver que era uma coisa boa, pra eu ver se o tanto que eu gastava todo dia ia ser suficiente pra eu chegar até o final da viagem. Então eu observo muito ele e ele também fala mais com a gente. Acho que a sua geração, ele ensina mais com a gente, não só de observar. Ele me chama minha irmã e ele fala pra gente, sabe, essas coisas. Ele ensina, ele fala da fidelidade dele. Eu sempre ensino a gente, desde pequena, a devolver o dízimo, essas coisas. Qual é a maior diferença que o senhor consegue perceber entre essas gerações aqui, essas 3 gerações que a gente está vendo, na questão da administração das finanças? Bem, a segunda e a terceira geração tem mais com que lidar. A minha geração não tinha tanto. Roger, você tem alguma coisa para falar? Não, eu acho que a geração do meu pai era uma geração que ia pelos conceitos, mas muito pelo feeling, pelo que sentia. A nossa geração tem muito mais informação. Nós temos condições de gerir os nossos recursos financeiros mais tecnicamente, com planilhas, com conceitos financeiros, com conceitos de investimentos, vendo exemplos de outros. Então, nós temos muito mais informação para lidar e isso nos facilita bastante. Livros, tanto livros de Ellen White como livros técnicos. Eu li vários livros sobre finanças que me ajudaram também a entender. Então, nós temos toda essa informação, todos esses recursos que nos dão vantagens em relação à geração anterior. Mas sem o exemplo da geração anterior também não teria valido nada. Marina, o que você tem para falar sobre isso?
Eu acho que a minha geração é muito mais difícil você guardar dinheiro, sabe? Porque eu acho que você tem muito mais coisa pra gastar. E também tem muito mais essa ideia agora de que só porque o seu amigo tem, você também tem que ter. Só porque todo mundo na internet tem, você tem que ter. Então acho que você tem que muito mais pensar se vale a pena comprar ou não. É mais difícil você guardar dinheiro, eu acho que agora. Como você vê, assim, quando o senhor era jovem, né? Começou a trabalhar, aí teve um filho, agora tem uma neta, então a família está crescendo e você está vendo que eles estão prosperando como família e inclusive financeiramente. Como é que o senhor se sente, assim, como o patriarca da família vendo isso? Realizado e agradecido a Deus e agradecido às instruções que a gente recebe graças ao Evangelho. Vocês perceberam algo que me chamou a atenção e deve ter chamado a sua atenção também? Conselhos não são passados apenas com palavras, conselhos são passados também com exemplos. Mas a verdade é que quando pessoas adultas conversam sobre o dinheiro, a tendência é que desfaçam os tabus e passem a administrar melhor o bolso e o orçamento da família. Para os casais, a conversa traz outra vantagem, pois ao dividir as ansiedades com relação às finanças, acabam estreitando também os laços afetivos. Com as crianças, não acontece diferente. Elas vão aprender desde cedo lições que vão usar por toda a sua vida. Falar de dinheiro com os pequenos ajuda a formar um adulto com a vida financeira saudável e equilibrada. Crianças sempre aprendem pelo exemplo, ou seja, veem o que os pais estão fazendo e colocam em prática a ação, seja ela boa ou seja ela má. Uma boa educação financeira é garantia de estabilidade no longo prazo. Em conversas sobre finanças, a família inteira precisa entender que o dinheiro do salário não serve apenas para pagar as contas no final do mês. Todo ganho deve ter uma parcela reservada para o futuro. E esse futuro pode ser traduzido tanto em um depósito em uma poupança, num plano complementar de aposentadoria ou mesmo em um curso de aperfeiçoamento profissional, que contribuirá para aumentar o salário. Quando há planejamento, a vida apresenta menos imprevistos. Vamos destacar mais uma vez que é muito importante que as informações sobre o uso do dinheiro e as razões dessa ou daquela escolha circulem livremente nos limites domésticos. Assim, não haverá focos de insatisfação dentro do lar e até boicotes. Por isso, todo sacrifício em prol do bem comum deve ser acordado antes. Não adianta ter investimentos cada vez mais robustos se há uma integrante da família infeliz porque não pode mais fazer alguma coisa daquilo que gosta. Os acordos coletivos serão mais fáceis de serem realizados se todos souberem qual recompensa terão em troca do esforço. Querem um exemplo de acordo coletivo? Comer fora menos vezes no semestre para fazer a melhor viagem no final do ano. Em muitos casos, sair da zona de conforto vai sim valer muito a pena, pois todos os envolvidos sairão ganhando depois, e isso ajuda a favorecer as negociações coletivas. Vamos enfatizar um pouco mais a abordagem que deve ser dada às crianças. Desde pequenas, elas já sofrem com os apelos do consumo. Nesse cenário, o conflito entre querer, poder, merecer e precisar se mistura na vida do pequeno e pode explodir em um caos momentâneo. A necessidade por determinado objeto ou atenção precisa ser atendida na hora. É o que chamamos de imediatismo. Vocês querem ver um exemplo do que estamos dizendo? Acompanhe agora um vídeo que foi muito acessado na internet. Neste caso, a criança estava querendo chamar a atenção do pai por algum motivo. Quando ele não estava por perto, a criança ficava bem, mas era só se aproximar do filho que o show começava. Acompanhe esse vídeo.
Realmente o vídeo é mesmo muito engraçado. Tanto que ao fundo dá para ouvir algumas risadas, que parece ser do próprio pai que filma toda a ação do filho. Apesar de pequeno, o bebê sabe que com esse comportamento ele pode conseguir o que deseja. Situações assim são bem comuns. Quem nunca viu uma criança chorando em uma loja porque queria determinado objeto? Esse tipo de situação é o sinal de alerta que algo não vai bem. É um alarme que soa e os pais precisam despertar para a educação financeira dos filhos antes que a situação piore. Se você tem uma criança na sua vida e já passou por essa situação, não se desespere. Esta cena é comum no desenvolvimento humano, afinal, as crianças são mestres em testar limites. Aproveite esse momento para repensar os conceitos ligados ao uso do dinheiro na família. Recebemos e devemos passar as primeiras lições de educação financeira em casa. As recomendações de fechar a torneira ao escovar os dentes, apagar a luz dos ambientes vazios e comer toda a refeição para não desperdiçar os alimentos são apenas alguns exemplos. Esses ensinamentos vão se transformar em uma bagagem de conhecimento que, com certeza, vai facilitar as decisões da criança no futuro. Elas precisam entender como são gerados os recursos financeiros da família. Explique se é fácil ou difícil para cada membro conseguir remuneração por seu trabalho. Ao mostrar que trabalhamos e depois recebemos o salário, ajudamos o pequeno a entender que existe um tempo natural de espera. Dessa forma, diminuímos sua ansiedade, desenvolvemos sua autoconfiança e mostramos a dinâmica da geração de recursos. Uma simples compra em um supermercado pode se transformar em uma aula de finanças. Tenha o hábito de sempre carregar uma lista das compras, pois as crianças associam a lista às necessidades de consumo básico. Caso não queira comprar algo que pedem e não tem utilidade, basta ser claro e dizer que não está na lista. Você sabia que as crianças bem pequenas não conseguem entender o processo de colocar as coisas em um carrinho e depois pagar no caixa? É isso mesmo. Por isso, grande parte delas agarra os produtos, seja pela cor, pelo formato da caixa ou simplesmente por ter reconhecido os mesmos. Nestes casos, leve os menores para pequenas compras, em horário que não estejam cansados ou com fome. Uma pesquisa mostrou que as crianças se influenciam em 80% na hora das compras e do passeio. Por isso, é importante falar sobre o assunto desde cedo. Acredite, o bom exemplo forma um bom cidadão. É importante lembrar que os hábitos, os princípios e a educação recebida em casa serão um ponto forte na formação do pequeno e do futuro consumidor. Educar é um processo longo, lento, incansável e que tem que ser feito com muito amor. Planeje, acompanhe e se comprometa com isso. Os objetivos devem ser claros e bem definidos quando o assunto for dinheiro. Isso vale para qualquer idade, seja uma criança, seja um juvenil, seja um jovem, este envolvimento vai produzir dividendos positivos na educação do seu filho. Nós vimos aqui no vídeo daquela família, daquele jovem que recebeu o conselho dos pais e que passou para os seus filhos, que eles não apenas eles ouviram o que o pai dizia, mas eles observavam. Eu disse e vou repetir, exemplo é mais importante do que um conselho falado. Viva em sua casa, junto ao seu cônjuge de pai, a mãe, o pai, dialogando juntos, conversando, trocando ideias, falando de finanças de algo transparente e de forma positiva. Leve isso para os seus filhos através do exemplo e certamente eles vão colocar em prática. Quando um filho cresce dentro de uma casa onde o assunto de dinheiro é motivo de brigas, quando o pai briga com a mãe, você está gastando muito com aquilo, ou a mãe grita com o pai por algum outro motivo, a criança vai perceber que dinheiro não é uma coisa boa, que dinheiro não é motivos para alegrias, mas sim para tristezas. Agora, quando eles percebem que o assunto é dialogado de forma construtiva,
elas serão motivadas a lidar bem com os recursos que passarem pelas suas mãos. Por isso, os pais têm uma importância fundamental na educação financeira dos filhos, não apenas pelos exemplos e as instruções que eles transmitem aos filhos, mas por colocar em prática aquilo que eles ensinam, vivendo de forma positiva e construtiva a sua relação com o dinheiro. Eu quero terminar lendo um texto da Bíblia. Eu gosto de dizer que nós encontramos neste livro aqui informações que vão nos ajudar a cuidar bem da nossa família, a cuidar bem da nossa saúde, do nosso trabalho, das relações interpessoais e vão nos ajudar, sim, a nós educarmos bem os nossos filhos. Agora me permita falar para você, filho. Dedique tempo a ouvir o seu pai e a sua mãe. É mais importante o conselho que você ouve dos seus pais do que aquilo que o seu colega diz lá na escola, lá na faculdade. Saiba que os anos de vida, eles formam não apenas uma escolaridade, uma carreira profissional, mas eles formam um caráter. Ouça os seus pais, dedique tempo a ouvi-los e a saber que eles têm algo a explicar a vocês, quem sabe de experiências positivas e negativas que tiveram na vida e que ajudaram a eles a construir um lar feliz e a educá-lo também. E quero incentivo para isto? Me permita ler com vocês o texto que está em Provérbios, no capítulo 19, no verso 20. E esse texto da palavra de Deus diz assim: ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. O salmista diz: ouve o conselho e recebe a instrução. E o resultado do conselho e da instrução é a sabedoria. Por isso, dedique tempo, sim, jovem, a ouvir o seu pai. Dedique tempo, pais, a falarem com seus filhos. E, é claro, lembre-se de buscar também o conselho, a instrução que vem da palavra de Deus. Una as duas coisas, a vida prática com a instrução divina. E vocês vão encontrar um caminho seguro para conduzir o lar de vocês, sendo bem-sucedidos em todos os aspectos, inclusive nas finanças pessoais. Muito obrigado, foi um prazer ter a sua companhia e eu lhe convido para que esteja conosco na próxima semana, no nosso próximo encontro. Um grande abraço, que Deus te abençoe.